Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje a gente vai entrar num novo conteúdo. A gente vai falar um pouquinho sobre as regras que envolvem, tá, o voleibol. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês o livro de regras. Então, esse é o livro de regras oficial do voleibol, tá certo? É a instituição que cuida tanto das regras, dessa alteração de regras, como da organização de competição a nível mundial no voleibol, ela é chamada de Federação Internacional de Voleibol, tá certo? Diferente de modalidades como o futebol, no vôlei, a mesma instituição que cuida dessa alteração e manutenção das regras é a mesma que cuida da organização do voleibol como um todo. No futebol já é diferente, então você tem uma instituição que controla as regras, que é a International Board, e tem uma outra instituição que cuida da organização do futebol a nível mundial, que é a Federação Internacional de Voleibol. Então, o que acontece? A alteração de regras no vôlei ela é muito mais dinâmica do que em outras modalidades. Então, a gente vê ao longo do tempo várias alterações que foram feitas na regra, principalmente para deixar o esporte mais dinâmico. Então, a gente tinha um vôlei que durava ali, tinha jogos que duravam 4 horas e meia, hoje a gente tem jogos que já terminam em 1 hora e meia. Então, fica fácil de tentar encaixar o voleibol numa grade televisiva, por exemplo. Então, o que acontece ali? Você tem umas regras oficiais, que normalmente elas têm data ali de ela é formada por um quadriênio, ou seja, um ciclo olímpico. Então, as regras, elas sempre alteram. Tem alteração no ano pós-Olimpíada, então ela vai do ano pós-Olimpíada até o ano da Olimpíada. Esse ano e o ano passado a gente está em anos atípicos, porque o ano passado era para ser realizada essa Olimpíada e esse ano era para ter ocorrido as trocas das regras. O que aconteceu foi que não teve Olimpíada, então se postergou ali, né? Deixou-se aí as regras por mais um ano. Então a gente está em 2021 e ainda a gente respeita as regras que iam até 2020. Então provavelmente para o início do ano que vem a gente vai ter a alteração em algumas das regras, tá ok? Então olha só, como é que esse caderno ele se constitui de 3 partes. Tá certo? Então a parte 1 que vai falar um pouquinho sobre a filosofia das regras e da arbitragem, tá? A parte 2 é o que interessa pra gente, vai falar sobre a sessão de uma forma geral o jogo, tá? A parte 2, a sessão 2 que vai falar sobre os árbitros, a gente não vai ver agora, nem a parte 2 que diz respeito aos diagramas e também não a parte de definição. Nosso foco agora, o nosso foco no colégio é tentar entender um pouquinho dessa parte 2, seção 1, que é o jogo. Então, o que eu fiz? Como ela é longa, eu pensei da seguinte maneira: eu vou dividir esse conteúdo em 4 vídeos. Eles estarão na sequência, eles serão divididos em 4 partes. Então, eu pensei, o capítulo 1, eu vou fazer um vídeo somente do capítulo 1, falando sobre estrutura e equipamento, tá certo? A segunda parte do vídeo vai constar do capítulo 2, 3 e 4, tá? A terceira parte do vídeo do capítulo 5 e 6 e o capítulo 7 vai constar na parte 4 do vídeo. O meu pensamento o capítulo 1, 2 e 3, então as partes 1 e 2 vão ser direcionadas principalmente à terceira companhia, tá ok? A parte 1, 2 e até chegar na 3, a segunda companhia e até chegar na 4, a primeira companhia, tá ok? Então vamos lá. Então, regras do voleibol, a primeira parte. Então, nessa primeira parte a gente vai trabalhar o capítulo 1. Lembrando, capítulo 1 vai falar sobre a estrutura de uma forma geral e os equipamentos, tá bom? Então, o voleibol ele se constitui. O que seria a área de jogo no vôlei? A área de jogo ela é constituída de duas coisas. Então, ela é constituída da quadra de vôlei, que é essa parte laranja que tem na figura ali ao lado, mais a zona livre, que é todo o espaço que tem em volta da quadra. Então a área de jogo como um todo ela é dividida em quadra de jogo e zona de jogo. Então a quadra de jogo do voleibol ela é um retângulo com 18 metros de comprimento por 9 de largura, separado em 2 metades. Então a gente tem 2 quadrados de 9 metros por 9, tá certo? E a zona livre ela tem que ter no mínimo 3 metros, tá, em todos os lados da quadra. Essa parte é para condicionar lá uma busca de bola, alguma coisa, e não pode ter obstáculos, tá certo? Para não causar alguma lesão, algum machucado nos atletas, tá bom? As linhas da quadra, então ela tem que ter, as linhas da quadra, elas têm a largura de 5 centímetros e elas têm que ser na cor clara, tá certo? Exceto, pode ser um amarelo claro em competições nacionais. Quando a gente vai para uma competição internacional, ela tem que ser pintada na cor branco, tá bom? Essas linhas, a gente tem as linhas de delimitação, né? Aquelas são 2 laterais, são essas mais compridas de 18 metros, tá bom? E 2 linhas de fundo.
que delimitam a zona de saque. E nós também temos a linha central, que divide a quadra em duas metades, e nós temos a linha de ataque, ou também chamada de 3 metros, que ela fica ali a 3 metros da linha central. Tá ok? Então essa é a área de jogo do voleibol. Outra parte importante da gente entender é com relação à rede. Então a rede, o comprimento e a largura dela não mudam. Então ela tem lá 9 metros e meio de comprimento, lembrando que a quadra tem 9 metros, então ela vai ficar 25 centímetros para fora de um lado e 25 para fora de outro, e ela tem a largura de 1 metro, tá certo? Só que, diferente também de outras modalidades, tá? A altura da rede ela vai variar. Então, outros esportes com rede, tipo badminton, o próprio tênis, não tem alteração na altura de rede para o sexo masculino e o sexo feminino. Já no voleibol tem. Então, como a característica física do homem é diferente da característica física da mulher, e aqui eu não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas as características físicas elas são diferentes, a gente tem uma rede masculina chegando a uma altura de 2,43 metros de altura, então ela vai ali desde o limite superior da rede até o chão, ela tem 2,43 metros, e a feminina ela tem 2,24 metros de altura, tá certo? As antenas, que são essas varetinhas que tem nas laterais da rede, elas delimitam a área, né, a parte aérea da quadra, tá certo? Então elas têm 1,80 metro de altura, já que a rede tem 1 metro, então ela fica ali 80 centímetros para cima da rede, tá certo? E elas têm que ser colocadas exatamente na direção da parte externa da linha lateral da quadra. Então elas vão ficar exatamente, tá, na direção da parte externa da linha lateral da quadra. Tá certo? Junto com as antenas a gente tem duas faixas laterais, tá? Que são essas duas faixinhas que tem bem do lado de dentro da antena ali. Elas vão representar a linha da quadra, tá certo? Então ela vai ficar ao lado da antena. Ela tem também 5 centímetros, como a linha que delimita a quadra, ela tem 5 centímetros de largura. Os postes é onde essa rede ela é amarrada, então eles vão ter ali, tem que estar entre meio metro e 1 metro longe da linha lateral, e ele tem que ter 2,55 metros de altura. E as bolas, então ela tem que ter é óbvio que a bola ela não vai ficar do mesmo tamanho o tempo todo, então, mas tem o controle de qualidade, mas assim, a circunferência ela pode variar ali entre 65 e 67 centímetros, o peso de 260 a 280 gramas, tá? E a pressão interna de 4,26 até 4,61 PSI. Tá bom? Então isso diz respeito à parte de estrutura e equipamento. Já na parte 2, então, a gente vai ver os capítulos 2, 3 e 4, tá ok? Olha só, o capítulo 2 se remete aos participantes. Então, quem são os participantes das equipes de voleibol? Então, primeira coisa, as equipes, elas podem ser formadas até por 12 jogadores, tá certo? Isso não quer dizer que um técnico tem que levar 12 jogadores, isso se for uma competição nacional. Se for uma competição internacional, ele pode ter até 14 jogadores ou jogadoras, né, à sua disposição. Já a comissão técnica, que são esse pessoal aí que está ao lado das meninas, eles podem ter um técnico e até 2 assistentes técnicos, tá certo? É óbvio que ele tem muito mais, mas a equipe como um todo, essa é a equipe que vai para a quadra de jogo, tá certo? É óbvio que a gente tem os estatísticos, tem as pessoas responsáveis por várias tarefas que compõem toda a comissão técnica, mas a comissão técnica que entra na hora de um jogo, que fica lá no banco, diz respeito a um técnico e até 2 assistentes. O corpo médico pode ter um médico e um fisioterapeuta. Nessa figura que está ali o pessoal em pé, tá? A comissão técnica em pé, da direita para a esquerda, então essa aí é a comissão técnica da seleção brasileira masculina, então o técnico lá sempre na ponta, o Renan Dalzotto, tá certo? É o técnico atual, e aí a gente tem os 2 auxiliares, provavelmente ali a gente tem um médico e uma fisioterapeuta que faz parte da comissão técnica, tá certo? A localização da equipe, então nós temos uma equipe com 6 que entram jogando, e nós temos, pensando numa competição nacional, temos mais 6 que ficam no banco de reserva. Onde que essas meninas ou meninos podem ficar? Então, no vôlei a gente tem uma característica assim, se elas estiverem no banco de reservas, ali na região do banco, elas têm que permanecer sentadas. Agora, tem uma outra região que está naquela figura bem ao lado da comissão técnica. Se vocês perceberem no chão, tem um quadrado, né, ali
pintado, então essa é a localização onde pode ficar a equipe reserva, então eles podem ficar em pé lá, tá certo? Assim, no meio do voleibol é chamado de chiqueirinho, então é a localização das reservas do vôlei, tá certo? Enquanto o jogo estiver rolando, enquanto os ralis estiverem rolando, elas têm que permanecer ali. Então, se elas forem ficar em pé, dentro do chiqueirinho, se elas quiserem ficar sentadas, podem ficar no banco de reserva, tá certo? Beleza, o uniforme, então, é formado por camiseta, calção, meia e calçado esportivo, tá certo? A numeração, ela varia de 1 a 20 na frente e nas costas. É óbvio que se for uma competição nacional, isso aí é uma competição, ela pode ter números maiores e menores, como é lá no futebol. Cada competição você tem uma característica de numeração diferente. Então, para competições internacionais tipo Copa do Mundo, só pode até ali, acho que o 24, se eu não estou enganado, tá certo? Se vocês repararem, uma das meninas que estão em pé, ela se diferencia. Então, a capitã ali, ela tem uma faixa sob o número da frente. Então, diferente do futebol ou outras modalidades, que a pessoa tem uma braçadeira que é colocado como capitã, no vôlei, a capitã da equipe, ela usa uma faixa embaixo da numeração, tá ok? Lembrando que é permitido o uso de óculos e lentes, é óbvio, de acordo com competição, vai ser supervisionada, vai ver se pode machucar ou não, mas pode ser utilizado óculos e lentes de contato, tá certo? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas e se essa jogadora for capitã da equipe e ela for substituída e tal, que acontece no futebol? O jogador que é substituído, ele troca a braçadeira e dá para outra pessoa. Como ela está com a camiseta pintada, não tem como. Então aí, neste caso, quando ela estiver fora de jogo, uma outra jogadora vai ser representante da capitã, né? Vai ser uma capitã em quadra, tá certo? Mas ela vai ser só indicada para a equipe de arbitragem, tá ok? Beleza, com relação ao formato do jogo, então, capítulo 3. Pontos. Quando que é ponto no vôlei? Toda vez que a bola tocar a quadra, ou uma falta é cometida, ou uma penalização marcada pela equipe de arbitragem, uma equipe marca ponto. Então, desde 1998, quando o sistema de pontuação ele deixou de ser o sistema por vantagem e passou a ser o rally point, toda vez, tá certo, que se termina um rally, uma das duas equipes vão pontuar, tá certo? Independente de uma das duas, a não ser que seja um caso extraordinário, que dê um rally inválido e o árbitro peça para voltar aquele rally. Mas independente disso, ao final do rally, uma das equipes vai pontuar. Falta. O que é considerado falta no voleibol? Tá certo? Uma transgressão ou violação das regras. Então, essas regras, essa transgressão da regra, ela vai ser julgada pelos árbitros, tá certo? Toda vez que houver uma transgressão ou violação, o árbitro vai parar o jogo, como se fosse uma falta, e bola para a equipe que não cometeu essa falta. Nesse caso, um ponto é dado para a equipe que contrária à equipe que cometeu a falta, tá ok? Rally. O termo rally no vôlei é uma sequência de ações ocorridas do saque até o momento que a bola sai de jogo. Então, a todo momento que a bola é colocada em jogo por meio do saque, até o momento que ela sai de jogo, que é o bola em jogo e bola fora de jogo, a gente tem uma disputa de um rally. Então, o voleibol nada mais é do que uma sequência de disputas por rally, tá ok? O saque é o fundamento que coloca a bola em jogo e é realizado por quem ganha o rally. Então, toda vez que uma equipe ganha um rally, ele tem o direito de iniciar o rally seguinte. Tá ok? Beleza, como é que eu faço para vencer um set então? Uma equipe, então o voleibol, diferente também de outras modalidades, ele não é baseado no tempo, ele é baseado na pontuação. Então você tem que adquirir uma quantidade de pontos para vencer um set e uma quantidade de set para vencer o jogo. Então, para vencer um set, uma equipe ela tem que conseguir fazer 25 pontos, tá certo? Do primeiro ao quarto sets, então são sets de 25 pontos. O quinto set, ele é um set de 15 pontos, mas sempre tem que lembrar que a pontuação é essa, 25 do primeiro ao quarto, 15 no quinto ponto, mas tem uma regra específica, tem que haver uma diferença mínima de 2 pontos para uma equipe fechar um set. Então, se o jogo está empatado em 23 a 23, uma equipe faz 24, a outra equipe empata
não se termina o jogo em 25, né? Eu não posso terminar o jogo 25-24. Tem que ter uma diferença mínima de 2 pontos para a finalização de um set. Então, nesse caso, o jogo vai a 26 e aí, sucessivamente, tem jogo que eu já vi que acabou ali 38-36. Então, a equipe tem que ter no mínimo 25 pontos, mas tem que ter a diferença mínima de 2 pontos para que feche o set, tá ok? Para vencer um jogo, então, uma equipe tem que vencer 3, pelo menos 3, tá? Não, tem que vencer 3 dos 5 sets, sendo que o quinto set ele é chamado de tie break, tá bom? Então, para decidir, então, do primeiro ao quarto ponto, o primeiro ao quarto set são 25 pontos, tá certo? Se uma equipe venceu 2 sets e outra equipe venceu mais 2 sets, a gente vai para um set de desempate, que é o set de tie break com 15 pontos, tá ok? Equipe ausente, que é o famoso WO, tá certo? A equipe que não compareceu, então, ela perde aquela partida por 3 sets a 0, tá? É considerado uma equipe vencedora por 3 a 0. Lembrando que o WO ele vem de winner a 0, tá? De vencedor em inglês, tá bom? Por isso o WO. Com relação à equipe incompleta, a equipe adversária ganhar os pontos para vencer a partida. Então, qual a diferença de equipe ausente e equipe incompleta? Vamos dizer que uma equipe não foi para o ginásio, então não chegou a tempo, tá ok? Do jogo, sei lá, num jogos escolares, foi para um outro ginásio, então a equipe não está no ginásio. Então, se dá WO, a equipe que está lá presente, ela ganha por 3 a 0. Nesse outro caso, pode ser que ou a equipe ela chegou lá e só foram 5 atletas, ou se, como a gente falou, um técnico ele pode ter até 12 jogadores. Vamos supor que naquele caso ele só levou 7. No primeiro set um atleta se machuca, ele fica com 6. Beleza, dá para jogar. A partir do momento que ele ficou com 5, não se tem mais como jogar voleibol. Tá certo? Diferente também de outras modalidades que ocorrem as expulsões ou as lesões e as equipes lá no futebol, no handebol, ficam com jogadores a menos, no voleibol não tem como. Então, a partir do momento que essa equipe ficou com 5, não tem como substituir, a equipe é dada como incompleta. Então, vamos supor que ela está vencendo o jogo por 2 sets a 0 e 24 a 1. Ficou com 5, se dá a pontuação necessária para outra equipe ganhar. Então a equipe ganha de 26 a 24, ganha o próximo set de 25 a 0 e ganha o próximo, é dada a pontuação de 15 a 0 para ela fechar em 3 sets a 2. Tá ok? Com relação ao aquecimento, então, primeiro a equipe chegou, vai jogar, então ela vai primeiro aquecer lá, ela aquece normalmente fora da quadra. Quando ela entrou em quadra, normalmente, tá certo? Se dá 10 minutos como um todo. Então, normalmente se tem ali uns 3 minutos para aquecer, fazendo um pouquinho de toque, um pouquinho de manchete, aquecer o braço e tal, e depois as equipes aquecem na rede, tá certo? Tentando imitar como se fossem ataques, tá certo? Então, a gente fala do aquecimento o aquecimento como um todo, tá? Ali tá 7 minutos, mas são 6 minutos. Então, eles atacam 3 minutos na posição 4, tá certo? Depois eles 4 e central, depois eles atacam mais 2 minutos pela posição 2 e central também pode ser utilizado, e depois se faz mais 1 minuto de saque para tentar se entrar em jogo aquecido já, tá bom? Então, no começo, quem que vai começar sacando? Então, esse saque, quem saca, quem recebe, em que quadra começa, tudo isso é decidido por um sorteio, tá certo? O sorteio, então, é chamado as duas capitãs, se faz um sorteio e aí se decide quem vai sacar, quem vai receber e em que quadra vai. A partir do momento que se fez o sorteio no primeiro set, os outros sets, segundo, terceiro e quarto set, só se vai alternando a posse de bola e a quadra, tá certo? Acaso as equipes empatem em 2 sets a 2 e há necessidade lá de um quinto set, há um novo sorteio para se decidir a quadra e quem começa o set, tá ok? Formação inicial é a posição inicial ocupada pelos jogadores no início do set. Então, o que vai acontecer? O técnico ele vai decidir quais são os atletas que vão começar e cada um desses vai ser colocado em uma posição, tá certo? Então tá ali na quadra ali, o jogador 8 tá na 1, o 13 na 2, o 10 na 3, o 7 na 4, o 9 na 5 e o 14 na 6. Então eles vão entrar na quadra e junto com isso o técnico vai passar para a equipe da arbitragem uma papeleta, que é aquela ali em cima, então ele vai receber em branco e vai passar o número dos jogadores com o nome da equipe e o nome do técnico e vai passar para a equipe de arbitragem, tá certo? Essa ordem de rotação ela vai ser colocada na súmula, que é o documento oficial do jogo, e a partir daí tem que se respeitar a ordem de rotação durante toda a partida.
tá certo? Que é aquele conceito que a gente já aprendeu durante o ano aí, tá ok? Então se anota lá e a partir disso é seguido essa rotação ao longo da partida. Caso uma equipe descumpra isso, uma falta, tá? Uma falta é dada contra a equipe e bola para a equipe contrária, tá certo? Bola e ponto no caso. Com relação às posições, então o jogo, o voleibol ele é constituído de 6 posições, tá certo? A quadra, ela se divide inicialmente em 2 zonas, tá certo? A zona de ataque, que vai da linha dos 3 até a linha central, e a zona de defesa, tá certo? Que vai da linha da linha dos 3 até a linha de saque ali, tá certo? Essas 6 posições, elas são marcadas sempre no sentido anti-horário, tá certo? Então ali 1 no fundo do lado direito, 2 na rede do lado direito, 3 é o centro da rede, 4 é a rede do lado esquerdo, 5 é a esquerda no fundo e o 6, a posição 6 é no fundo no centro, tá certo? E o rodízio ele é feito para o sentido horário, a gente vai ver mais ali abaixo, tá? O erro de posição antes do início do set pode ser corrigida. Então vamos supor que os jogadores entraram lá, o técnico ainda não passou a papeleta, ele pode alternar isso, tá certo? E durante o set ocorre uma violação das regras, como eu já falei, tá certo? Sempre ponto para a equipe adversária quando houver esse erro de posição. Tá bom? Naquela posição ali embaixo, o jogador 14, ele está na 5. No próximo rodízio, se ele sai da posição 5 e vai para a posição 3 e a bola é colocada em jogo, o árbitro pode apitar, se o árbitro vê, é claro, dá a equipe como erro de posição e dá a bola para a equipe contrária, tá certo? A rotação ela é baseada sempre na posição inicial e se dá a partir da retomada do saque e sempre no sentido horário. Então, uma dúvida constante lá no colégio é: quando que eu rodo? É o seguinte, toda vez que você fizer a recuperação de bola, e essa recuperação ela diz respeito ao saque, tá certo? Então toda vez que a minha equipe ganhar um rally recuperando, ou seja, tendo a possibilidade de sacar novamente, antes do saque eu tenho que fazer uma rotação. E essa rotação ela tem que ser feita sempre no sentido horário. Então olha lá, eu tenho lá naquela posição mais à direita em cima lá, o 8 na posição 1, 13 na 2, 10 na 3, 7 na 4, 9 na 5, 14 na 6. Quando eu faço uma rotação para o sentido horário, tá certo? O 14, o 8 que estava na 1 vai para 6, o que estava na 6, que é o 14, vai para 5, tá? O 9 que estava na 5 vai para 4, o 7 que estava na 4 vai para 3, o 10 que estava na 3 vai para 2 e o 13 que estava na 2 vai para o saque. Então, houve a retomada de bola, faço uma rotação. Correspondência, como a gente já falou ou vai falar quando falar de sistema de jogo, então dependendo da altura do trimestre que estiver, é aquela relação que tem entre as posições, eu não vou entrar a fundo aqui, tá ok? Então, olha lá. Conceitos de bola em jogo e bola fora de jogo, simplesmente, bola entra em jogo não quando o árbitro apita, mas sim quando o sacador toca na bola. A partir do momento que o sacador tocou na bola, a bola é considerada em jogo, e ela é considerada fora de jogo a partir do momento que houver uma falta, que tocar em alguma parte do ginásio, tocar no chão, qualquer lugar, a bola é considerada fora de jogo. Bola dentro e bola fora, então toda vez que a bola tocar na quadra, ou se ela tocar em cima da linha, então lembra que a quadra de vôlei, lembra que ela tem 18 por 9 e a medida ela é feita da borda externa de uma linha até a borda externa da outra. Isso quer dizer que a linha faz parte da quadra. Então toda vez que a bola tocar, beliscar um pouquinho a linha lá, é considerado bola dentro. Qualquer coisa que ela toque fora da linha, não tocou a linha, ou toque em algum corpo estranho, ela é considerada bola fora. Inclusive se ela tocar a antena, que são aquelas varetinhas lá, ela é considerada bola fora. Tá ok? Toques da equipe, então cada equipe pode dar até 3 toques na bola, isso não quer dizer que eles têm que dar os 3, então pode dar até 3 toques na bola. Uma pessoa ela não pode dar 2 toques consecutivos, tá certo? Sempre tem que ter, se ele deu o primeiro toque, ele pode dar o terceiro, não pode dar na sequência. E lembrando que nessa situação não se conta o toque de bloqueio, então o toque de bloqueio é a única exceção, não é considerado como toque da equipe. Então se uma equipe tentou o bloqueio, a bola pegou na mão do bloqueador, mas foi para a equipe dele e a defesa conseguiu recuperar essa bola, o toque no bloqueio não contou. O primeiro toque a contar é somente o da defesa. Isso quer dizer que se você estiver no bloqueio, tocar na bola e a bola for cair do seu lado, você pode recuperar a bola e esses 2 toques consecutivos não são contados porque o bloqueio não é considerado toque.
tá ok? Contatos simultâneos eles serão contados, então numa situação de uma recepção, por exemplo, dois atletas vão na bola e a bola toca meio que simultaneamente entre um e outro, então são considerados dois toques, o próximo da equipe tem que passar a bola para o outro lado, tá certo? Toque apoiado não é permitido, então vamos supor que a bola ficou muito alta, um jogador ajuda o outro, tá? Empurrando ele, fazendo pezinho ali para ele, não pode. Se ele for buscar uma bola, no caso, for buscar uma bola, ele apoiar em alguma coisa, tá? Num banquinho ali para conseguir pegar a bola, também não pode, tá certo? O capítulo 4, então, vai falar um pouquinho sobre as ações do jogo, tá certo? As características do toque, então, é permitido tocar com qualquer parte do corpo, então pode chutar a bola? Pode numa situação de recuperação de bola, tá certo? Ah, mas por que o professor de vôlei briga tanto quando chuta a bola? Uma coisa é você estar em jogo e ter que recuperar uma bola com o pé. Outra coisa é você ficar metendo o pé na bola durante a aula. Aí são situações diferentes. Mas vale tocar na bola com qualquer parte do corpo. Se a equipe resolver, recebeu lá, recebe de peito, levanta com o pé e passa de cabeça, tá dentro do toque, pode continuar, tá certo? Isso não quer dizer que a gente vai permitir o tempo todo lá no colégio. Não é permitido reter a bola ou lançar a bola. Então o toque ele tem que ser muito rápido. Você não pode em nenhum momento empurrar a bola. Então reter segurar para depois passar. Essa retenção da bola, que é o que mais dificulta o voleibol, não se pode, tá certo? E é permitido mais do que de um toque simultâneo caso o mesmo jogador e na mesma ação. Um exemplo é o seguinte, numa ação de defesa, a bola vem muito rápido. Então, nesse caso aí, ó, desse jogador que está ali, que pegou a bola, provavelmente a bola pegou na mão, pega no rosto e vai subir. Nesse caso, como é na mesma ação, não se considera dois toques, tá certo? A partir de algumas mudanças de regra, foi deixado o jogo correr mesmo, tá certo? A ideia é deixar a bola em jogo. Então, numa ação defensiva, a bola, sei lá, toca na sua perna, toca no braço e sobe. Se for naquela mesma ação do mesmo jogador, é contado um toque apenas, tá ok? Bola em relação à rede. Então a figurinha ali ela é bem explicativa. Então primeira coisa, o cruzamento entre as antenas e sobre o bordo. Então toda vez que a bola válida, ela tem que cruzar a rede sobre o bordo da rede e entre as duas antenas. Lembrando que a antena ela tem 80 centímetros para cima da rede, mas o prolongamento dela imaginário ali é infinito. Então se a bola passar na altura do ginásio, mas passar bem, se o árbitro vê que passa bem em cima da antena, é considerado bola fora, tá ok? Pode ser recuperada se cruzar a rede por fora das antenas, primeiro, sem invasão à quadra adversária, segundo, se for retomada também por fora da antena. Um exemplo que aí eu posso demonstrar para vocês no colégio, então, né, essa bola que passou por fora do lado esquerdo ali, se essa bola foi defendida e essa bola espirrou lá para fora, um jogador que passar por fora da quadra da minha equipe, ele pode ir lá recuperar a bola, mandar a bola por fora da antena e um terceiro jogador passar a bola para o outro lado. Então pode se cruzar a linha que divide as duas quadras ali, né, por fora da rede, e continuar a bola em jogo, tá certo? Eu demonstro melhor lá no colégio, fica mais fácil de vocês entenderem. Pode tocar a rede entre as antenas, tá certo? A bola, né, pode tocar a rede entre as antenas em qualquer ocasião, não podendo rasgá-la. Então, se a bola tocar na rede, furar a rede e passar para o outro lado, é considerado bola inválida, tá certo? Então, tudo que representa a bolinha clara são situações de bola em jogo. A partir do momento que ela está riscada de preto, são situações de bola fora de jogo, tá ok? É o que pode e o que não pode. O jogador em relação à rede, então, o bloqueador ele pode invadir por cima desde que não toque na bola antes do adversário. Então, quando a gente trabalhou lá bloqueio para o pessoal que já foi trabalhado o fundamento bloqueio, então o jogador ele pode colocar o braço do outro lado lá, desde que ele não toque primeiro na bola, tá? O atacante ele pode invadir por cima, desde que o toque na bola tenha ocorrido antes. Vamos supor que ele vai pegar uma bola muito próxima à rede, ele toca na bola, a bola ainda no seu campo, depois por algum motivo a mão passa, e ele sem tocar na rede, ele recupera, tira a mão de lá. Então isso vale. Agora o que ele não pode é ir lá buscar a bola do outro lado da rede, tá certo? Não é invasão por baixo, caso tenha parte do pé ou sua projeção sobre a linha central sem atrapalhar a equipe adversária. Então lembra, focando principalmente aqui, o que vale é o pé. Então você tem que ter, caso o pé esteja sobre a linha ou a projeção dele, não é considerado invasão. Então se você der um peixinho para recuperar a bola, deslizar o corpo inteiro para o outro lado, só ficar o pé para sua quadra e você não atrapalhar ninguém da equipe adversária,
bola continua em jogo, segue o jogo. O que você não pode é passar o pé para outra. Agora, se numa situação você simplesmente, numa situação de bloqueio, você saltou para bloquear, a bola passou de você, você foi virar e meio que o pé escapou lá para o outro lado, você apoia e volta, passou um pé inteiro, já é invasão, tá certo? Independente se você atrapalhar ou não o jogador da outra equipe. Toque na rede, então, não é permitido tocar a rede entre as antenas, então há espaço de jogo mesmo do vôlei ali entre as antenas. Se eu tocar na rede fora da antena, a não ser que eu esteja usando ela como apoio para alcançar a bola, vale, tá certo? Para apoio, não vale. É permitido tocar qualquer parte fora dos limites da antena. Então, o cabo, os postes, a rede, então pode se tocar, tá ok? Tá ok? Não é falta caso toque na bola na rede cause um toque do jogador. O que acontece? Normalmente a pessoa está ali parada, tá certo? Pronto ali na posição de expectativa para bloqueio. A bola vem, toca na rede e a rede toca na mão do jogador. Isso não é considerado falta, tá ok? Com relação a outras ações de jogo, com relação ao saque, o ataque e o bloqueio, eu preferi utilizar essas regras quando eu ensinei o fundamento. Então, quando eu falei lá do fundamento saque, eu vou falar quais são as regras que envolvem o saque. Quando eu falar do ataque, as regras que envolvem o ataque e o bloqueio, mesma coisa. Tá ok? Então vamos lá. A parte 3, então a gente vai trabalhar. Então, se na parte 1 a gente viu o capítulo 1, parte 2, 2, 3 e 4, e agora a gente vai ver os capítulos 5 e 6 das regras, tá ok? Então vamos lá. O capítulo 5 diz respeito às interrupções, retardos e intervalos. Então, tempo de descanso. O que é esse tempo de descanso? O tempo de descanso é aquele que o técnico pode solicitar em 2 momentos durante o set. Lembrando que do set ele tem direito a 2 pedidos de tempo de descanso, onde ele chama a equipe para passar algumas instruções, tá certo? Ele só pode ser solicitado quando a bola estiver fora de jogo. Tá? Cada técnico tem direito a 2 por set e tem a duração de 30 segundos, tá ok? Já o tempo técnico, eles são automáticos. Então, no oitavo, como o jogo vai até 25, tá certo? Assim, a regra é 25, eu sei que tem aquela diferença dos 2 pontos, mas automático. No oitavo ponto, para, tá certo? Para o tempo técnico. E o 16º ponto para também. Isso do primeiro ao quarto set. No quinto set não se tem esse tempo técnico. Aí o técnico pode... Na verdade, o real ali, o que se tem, o que se fala no meio, é o tempo da TV. É o momento que a TV consegue colocar os patrocinadores para aparecer aí durante as partidas, tá certo? E aí as meninas ou os meninos, né, usam para descansar, usam para receber alguma instrução, tá ok? Então, esses é o chamado tempo técnico. Substituições. Então, o que é substituição? É toda troca que não envolve a líbero é contabilizado na súmula como uma substituição, tá certo? Um jogador ele pode ser substituído e retornar apenas uma vez, retornando apenas no lugar do seu substituto. Então, aqui tem uma característica peculiar. Um exemplo, futebol. Futebol, o jogador que saiu não pode mais entrar, futebol de campo. Já no futsal, a troca pode ser, ele sai, descansa um pouco, volta, sai, mesma coisa no handball, mesma coisa no basquete. No vôlei, a diferença é o seguinte, o jogador que saiu, ele pode retornar, tá certo? Só que só pode fazer essa ida e volta uma vez. Então ali no caso, se a 1 entrou no lugar da 7, a única coisa que pode acontecer na volta é a 7 entrar no lugar da 1. Então a 7 não pode entrar no lugar de outra jogadora. Então, quem entrou só pode retornar numa. E depois, a 1 entrou no lugar da 7, a 7 voltou no lugar da 1. Naquele 7, a 1 não pode voltar de novo para a quadra. Então tem que se tomar cuidado com isso aí. Tá certo? Então, ao todo, o técnico ele tem, durante um set, ele teria a possibilidade de 6 substituições. Tá certo? Lembrando que como se pode ter a ida e a volta, então tem que tomar cuidado. Às vezes ele faz 3 substituições e se ele tiver que voltar as 3 jogadores, acabou as substituições dele. Tá certo? Procedimento de substituição. Primeira coisa, ocorre com o jogo parado. Então toda vez que a bola estiver fora de jogo, não precisa ser pedido autorização pelo técnico. O que acontece? Dentro da zona de substituição que vai, a zona de substituição é da linha dos 3 metros até a linha central, tá certo? Esse espaço é a zona de substituição da equipe, tá certo? A solicitação é feita com o jogador substituto indo na direção da zona de substituição. Então, a bola caiu, tá fora da quadra, o técnico já falou com a equipe, o que a substituta faz? Ela levanta e vai em direção à zona de substituição. O árbitro já entende e já pede a autorização para a substituição, tá certo? E aí o segundo árbitro autoriza fazendo um movimento de troca, tá certo? Para que essa troca seja concretizada e aí o apontador, que é aquele que vai anotar na súmula, anota tudo certinho, tá ok?
Intervalo. Então, o que acontece? O tempo entre dois sets e tem a duração. Então, o intervalo ele é considerado o tempo entre um set e outro. Então, acabou o primeiro set, você tem o intervalo entre um tempo e outro e ele tem a duração de 3 minutos, tá certo? Então, o tempo do primeiro para o segundo set é automático 3 minutos. Agora, entre o segundo e o terceiro set, ele pode perdurar, então ele pode aumentar até 10 minutos. Então, do primeiro para o segundo, 3 minutos. Do segundo para o terceiro, aí pode ter até 10 minutos. Aí ele pode até ir para o como é que chama? Pro vestiário, fazer o que tem que fazer, depois volta. Aí do terceiro pro quarto, 3 minutos também. E pro quinto, mesma coisa, tá ok? No intervalo é feita a troca de quadra. Sempre a troca é feita por fora da quadra, tá ok? Lembrando que a equipe que está à direita, ela vai passar lá por trás da cadeira do árbitro. A equipe que estava em quadra, tá certo? Já a equipe que está à esquerda, ela passa junto com as reservas aqui perto do apontador, tá certo? Mesma coisa, quem estava no banco de reserva da equipe clara lá, da equipe que está à direita, ela vai cruzar aqui também na frente do apontador, tá ok? Troca de quadro, então acontece nos intervalos, então, exceto no quinto set, uma nova posição inicial pode ser escolhida. Então, toda vez que acabou um set, ocorreu a troca, ocorreu o intervalo de 3 minutos, quando voltar para o jogo, uma nova posição, uma nova equipe pode ser escolhida, tá certo? Isso do primeiro entre o primeiro e o segundo, tá certo? Do segundo para o terceiro para o quarto e do quarto para o quinto. Agora, o que acontece? Lá no quinto set, a troca é feita quando a equipe que lidera atinge 8 pontos. Então, uma forma para equilibrar, que antigamente tinha um vento, ou tem uma fresta do sol que entra, tem uma luz que atrapalha, o que acontece? Ocorre essa troca o tempo todo. Agora, no quinto set, para que fique igual, então duas equipes elas jogaram 2 sets em cada lado. No quinto set se escolhe a quadra e no oitavo ponto há uma troca de quadra para ter essa compensação aí, tá certo? Só que nessa troca do oitavo ponto do quinto set não é intervalo, então não tem, eles têm que trocar e ir direto para a quadra e deve-se respeitar a mesma formação que estava no ponto anterior. Então elas vão para a quadra, ocupam a mesma posição e continua-se o jogo a partir dali. Com relação ao jogador líbero, que é o capítulo 6, então o líbero é esse jogador diferentão, então, parece que ele sempre chegou atrasado na festa, né? Ele tá sempre com roupa diferente, tá? O jogador líbero é um jogador especialista em ações defensivas, tá certo? Então cada equipe ele pode ter até 2 líberos, tá? O que acontece é que só pode ter um de cada vez em quadra, então não pode estar com os 2 líberos em quadra, tá? Ele tem que ter um uniforme diferente dos demais, por quê? Porque o apontador lá, ele vai ter que controlar essa substituição dele o tempo todo. Ele não entra nas 6 substituições, mas ele tem que ficar observando quem é o líbero e quem não é, tá ok? Pode substituir qualquer atleta que esteja na zona de defesa, tá certo? A substituição é contínua, então se a área de substituição daquelas 6 substituições é da linha dos 3 metros até a linha central, a área de substituição do líbero vai da linha dos 3 metros até a zona de saque, tá ok? Então ele só pode jogar, ele só atua nas posições 1, 6 e 5 e atua principalmente com ações defensivas, sejam elas defesa ou passe ou recepção, tá ok? Não pode realizar ações de ataque de maneira alguma, tá? Não pode realizar levantamentos que usem o gesto técnico toque se eles estiverem dentro da zona de ataque. Então sobrou uma bola para ele levantar dentro da zona de ataque, ele tem que esperar a bola baixar, fazer de manchete. Agora, fora da zona de ataque, ele pode realizar o levantamento. E não pode estar em quadra na formação inicial. O que acontece? Entra-se a equipe, tem a formação inicial, a partir do momento que o árbitro conferiu, pode haver uma troca ali do líbero entrar, tá ok? Beleza, e a última parte então vai falar sobre o capítulo 7, tá certo? E a gente continua então. Então no capítulo 7 vai falar um pouquinho sobre a conduta dos participantes, então os requisitos de conduta no voleibol. A ideia é sempre pautada no fair play, tá bom? Os participantes eles devem conhecer e cumprir as regras oficiais do vôlei, então você não chega lá, não cai de paraquedas lá, então você tem que cumprir, realmente conhecer essas regras, tá bom? Os participantes eles devem aceitar as decisões dos árbitros com espírito esportivo sem contestá-la. Então o vôlei tem muito disso, tá? Se você observar o jogo do vôlei, tem confusão? Já teve confusão, é claro, mas muito menos do que no futebol, que o cara fica lá levantando o braço pro árbitro e tal. Então no vôlei já está na regra, tá certo? Caso alguma decisão da arbitragem
queira contestar, então quem vai falar, quem vai se direcionar ao árbitro, somente o capitão. Tá certo? Então somente o capitão ele pode se direcionar ao árbitro. Então naquela situação, o capitão não está na quadra, por isso que tem que ter um capitão em quadra, que é aquele que vai ser indicado pela comissão técnica, tá ok? Os participantes eles devem evitar ações ou atitudes que visem influenciar as decisões do árbitro ou ainda encobrir faltas cometidas por uma equipe. Então numa situação lá, a bola vai muito rápido e cai na linha. Então o jogador já sai gritando, não, foi fora, foi fora, foi fora. Tudo isso ele pode ser punido com advertência. Então ele não pode encobrir falta, então tentar influenciar a decisão do árbitro de nenhuma maneira, tá ok? Mesma coisa as contestações, tá certo? Para você chegar a falar com o árbitro, o capitão, mãozinha para trás, bem, então nada de ficar gesticulando, onde você possa influenciar, colocar a torcida contra a equipe de arbitragem. Então tudo é pautado no jogo honesto, no fair play, tá ok? Com relação às condutas impróprias e suas punições, então a gente tem aquelas impróprias que são menores, tá? Nesse caso, não são sujeitas a sanções, tá ok? Então o primeiro árbitro deve evitar que as equipes cheguem a níveis de sanção, então ele vai fazer o possível para isso. Então o primeiro estágio, ele vai ter uma advertência só verbal, então ele vai chamar o capitão e vai falar, ó, avisa o fulano que ele está sendo advertido por isso, por isso, por isso. E quando essa advertência é dada para toda a equipe, é como se toda a equipe tivesse sido advertida. Olha lá, no caso 2, cartão amarelo a um membro da equipe. Então esse cartão amarelo ele precisa estar na súmula, então vai ser assinado na súmula, mas não tem consequência nenhuma. Então vamos lá, o técnico está falando muito, então ele vai chamar o capitão, ele vai levantar o amarelo e vai falar assim, ó, avisa o seu técnico que ele está sendo advertido por isso, por isso. Então, e por extensão a equipe toda já sabe que está com cartão amarelo, tá certo? A partir daí ocorrem as sanções e a gente vai ver. Então, nessa conduta imprópria menor, então não tem consequência imediata, mas deve ser registrada na súmula, tá ok? Agora, condutas impróprias que acarretam punições, a gente tem 3 níveis, elas podem ser classificadas em 3 níveis, uma conduta rude, então ação contrária às boas maneiras e os princípios morais, tá certo? Sei lá, uma fala, alguma coisa nesse sentido. Uma conduta ofensiva, que são palavras ou gestos insultantes ou difamantes ou qualquer ação demonstrando desprezo, tá certo? Então quem vai julgar isso é a equipe de arbitragem. E a própria agressão, que é o ataque físico real ou tentativa de agressão ou comportamento agressivo ou ameaçador. Tá certo? Então, as condutas que acarretam punição, elas podem ser classificadas dentro desses três pontos ali, tá ok? Com relação à escala de punição, então, primeira coisa, você pode ser penalizado. Então, o que é a punição? É a penalidade. 1 ponto e o saque é dado para o adversário. Então, ele se encerra o rally ali. Se for no intervalo, se for no meio de um rally, então se encerra. Ponto é dado para a equipe contrária o saque e o direito ao saque também. Uma expulsão. O que é expulsão no vôlei? Expulsão, o jogador ele não joga o restante daquele set. Então, ele vai ficar lá numa área que já é destinado a isso, uma área de penalidade, tá ok? Ele pode, vamos supor que isso aí aconteça ali, estão tirando o jogador ali, ele foi expulso do primeiro set, ele não joga o restante do primeiro set, um outro jogador é colocado no lugar dele, tá certo? Isso conta como substituição, mas se a equipe já fez essas substituições, entra como uma substituição excepcional e é anotado na súmula. Ele fica na área de penalidade e ele só pode voltar para o jogo no segundo set, tá certo? Vamos supor que no segundo set ele é expulso de novo, mesma coisa, só que a terceira vez ocorre a desqualificação, que o jogador ele deve deixar a área de controle da competição pelo resto da partida, ou seja, ele vai lá para a arquibancada e acompanha o jogo da arquibancada. Tá certo? A aplicação das punições por conduta imprópria, então, elas têm caráter individual permanecendo por toda a partida. Então, ali na advertência, que é aquele primeiro estágio que não acarreta a punição, então é para toda a equipe, tá certo? Já quando se tem a punição, ela tem caráter individual e ela perdura por toda a partida, então do primeiro, então ele vai levando essa punição até o final, tá ok? Não zera de um set para o outro, tá? A punição ocorre de forma progressiva, então ocorreu algo, ele primeiro vai ser advertido verbalmente, depois o cartão amarelo, depois a penalidade, depois e assim por diante, tá certo? Só que a expulsão ou desqualificação devido à conduta agressiva ou agressão, né? Conduta ofensiva ou agressão, ele não requer punição prévia. Então vamos supor que do nada deu a louco que o jogador agrediu alguém lá. Então ele vai ser desqualificado, tá? Mesmo sem passar pelos outros estágios, tá bom?
Se acaso uma conduta imprópria ocorrer antes ou entre um set, o que acontece? A punição vai ser de acordo com a regra, tá certo? Só que a aplicação da punição ela vai ser sempre no set seguinte. Se for antes do jogo, vai ser punido ali no primeiro set. Se for entre o segundo e o terceiro set, a punição vai ser dada ao jogador lá no terceiro set, tá bom? Então, de uma forma resumida, então, a advertência é sem sanção, né? O estágio 1 advertência por meio verbal. Outra advertência sem sanção também, no estágio 2, é advertência por meio do cartão amarelo, tá certo? Então o cartão amarelo é levantado, ou alguns árbitros colocam o cartão amarelo no punho, que diz respeito a toda a equipe, tá bom? A penalidade, ocorre uma sanção, então ocorre a perda de um ponto, né? Ponto para a equipe adversária. O árbitro levanta o cartão vermelho quando é penalidade. Então o cartão vermelho sozinho ele não é expulsão, diferente lá do futebol que a gente tem base, tá bom? A expulsão, então, que é a sanção, são os dois cartões, o amarelo e o vermelho juntos na mesma mão. Então ele está sendo expulso do set, ele não joga o restante do set, mesma coisa. Ponto para a equipe adversária e saque para a equipe adversária. E a desqualificação, quando ocorre, a sanção ele é dado por meio dos dois cartões separados, um na mão direita e um na mão esquerda, tá certo? E também, mesma coisa, ele vai ter que sair lá da área de controle da competição, tá? Vai lá para a arquibancada. Na expulsão, ele vai ficar naquela área de penalidade. E um ponto e saque é dado para outra equipe, certo? Com isso, a gente encerra as regras do voleibol. Tenham uma ótima semana e nos vemos o quanto antes. Grande abraço, até mais.